E eu acho que a gente vive uma era onde as pessoas tentam se enganar e alguns influenciadores tentam também te fazer sentir melhor sobre você, que é te fazer acreditar que sem atitudes extremas você consegue resultados extremos. Isso é mentira. É mentira. Não tem como você conseguir alguma coisa que é fora da média, que é fora da curva, se você não tiver a atitude de uma anomalia. Que se você é curioso intelectualmente, você não precisa ser um gênio. Você precisa ter capacidade de execução e você precisa prestar atenção no que... Os Estados Unidos está 3, 4 anos na nossa frente sempre, em tudo. E lá fora já estava acontecendo coisas como a marca da Kim Kardashian, que chama Skims, que vale 3 bilhões de dólares, foi lançado há 4 anos. Em 18 meses, a tequila do The Rock ultrapassou os volumes de venda da Diageo nos Estados Unidos, a empresa que vende tequila há 100 anos. Foda-se. A gente olhava lá pra fora e a gente via esses casos isolados e a gente via o Brasil, o país onde, a influência dos criadores de conteúdo é o maior do mundo. Além disso, o Brasil é o país no mundo que consome mais redes sociais. E eu e o Ricardinho, a gente olhava pra esse negócio e falava assim, cara, aqui dá pra ser maior que lá fora. E a gente montou a empresa pra quê? Pra fazer o que eu tinha visto com a Marina, o que ele tinha visto com a Anitta, que ele tinha feito as Call Beats, em escala pra várias celebridades. E aí, na época, eu levantei 10 milhões de reais. A gente fez isso ao longo do ano de 2021, deu certo pra caceta. E aí, no final de 2021, eu levantei 50 milhões de reais pra fazer isso em escala com marcas maiores. E aí, ano passado, a gente lançou a marca do Gustavo Lima, lançou a marca da Ludmilla. E esse ano devemos lançar mais umas 3 de celebridades, tão grandes quanto. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, podcast sobre negócios, alta performance, vida pessoal, contando os bastidores dos empresários por trás das empresas que mais crescem no Brasil. Ao meu lado ele, querido Guaxinim, Nardãozinho, primeiro do ano, juntos. Vamos, Alfredinho, olha só, esse ano, galera, o Alfredinho tá tecnológico. Eu tô aqui com o meu caderninho, que eu sempre tomo notas, e olha que dá um close aí nessa câmera. iPad, que inclusive tá desligado. Não, pô, é que tá olha lá, ele tem que toda hora colocar assim. Aqui tá com um time muito rápido aqui, eu não sei mudar, então a gente tem que gravar. Vamos ver essa, se funciona esse ano. Bom, e aí, como é que foi ano novo? Mas sabe por que foi ótimo? Foi maravilhoso. Passei com o TG Gomes. E NRF? Conta história aí. A NRF foi muito boa. A gente vai falar nesse podcast aqui, até porque o convidado de hoje tem muito a agregar esse tema de varejo. Ele vem aí ajudando o varejo no grande desafio de cuja aquisição de cliente, de construção de conteúdo, de influência. Vai ser interessante. Um tema que ficou aí top 5 esse ano. Da NRF aí, que é a maior feira de varejo global. Por sinal de contas, temos 30 episódios de podcast pra galera no Bora Varejo. Então só procurar aí. Você não foi na NRF, então? Você só gravou podcast? Cara, eu fiquei 2 horas por dia na feira e fui 2 dias de 3. Show. Ótimo. A ideia era gravar um livro anual do varejo, onde a gente traz as tendências, urgências e pendências, de acordo com a dica do meu amigo Fred Alecrim, que eu conheci lá, para os empreendedores brasileiros que ainda não têm oportunidade de ir para onde que a gente vai encontrar esse podcast aí? Vai estar aqui no G4 Podcast, vai ser o podcast aqui junto com todo mundo. Tamo junto. Vai ser incrível. Bom, bora nosso lá? Convidado de hoje. Apresenta o nosso convidado de hoje, então começa o pé direito. Nosso convidado de hoje, galera, ele é um empreendedor serial, ele compartilha muito conteúdo lá no Instagram dele. Já compartilhei mais. Já compartilhou mais agora, né? Focado novamente, começar do zero, outros negócios. Ele que já correu um Ironman. 2. Caramba, 2. Ele já fez aquelas porra de escalar, subir pra descer. Você já foi pro Everest ou ainda não? Tá na checklist. Tá na checklist. Eu subi o Aconcagua, que é a segunda maior, tem 7 mil. Caramba, já escalou 2 grandes montanhas. O Rodrigo Nol foi no Kilimanjaro, que é na África. Eu já fui também. E ele que é fundador da Adventures, uma empresa avaliada em 450 milhões de reais, com grandes investidoras aqui do Brasil. E agora, liderando, posso contar já? Pode contar, só não fala nomes. Não vou falar nada. Cara, ele tá liderando um novo projeto, o Brand Lovers, que ele vai contar aqui pra gente tudo sobre isso. Com a gente, Rafa Avelar. Tamo junto. Prazerzaço estar aqui com 2 irmãos. Fredão, fala Nardão.
Cara, e duas pessoas que eu acho que, desde que eu comecei a trajetória empreendedora, que eu troquei pra caceta, né? Então, a gente começou negócios mais ou menos na mesma época, tem uma mentalidade, uma filosofia parecida. Então, pô, um prazerzaço trazer, eu acho que, várias das conversas que a gente teve no privado, agora, pra todo mundo ouvir. Vamos nessa. Cara, Muito animal. bom. Ô, Rafa, acho que não tem como a gente começar. O Nardão comentou da questão do conteúdo. E quem te acompanha lá no Instagram sabe que você, há algum tempo, lá na época que a gente também postava e a gente era visto como blogueirinho, né? O tamanho preconceito que a gente já passou por isso. E que ainda existe, né? Que Talvez ainda- não com a eu gente, acho mas que com um monte hoje, de gente, Mas eu cara. acho que hoje muito menos, assim. Cara, depois eu vou te contar uma no privado que eu fiquei sabendo esse fim de semana que só condiz com essa história. Tem muita gente, cara, a turma, principalmente do Venture Capital tradicional brasileiro, que olha pra isso como, né? É isso, blogueirinho. E não entende o valor que isso tem pra marca, não entende o valor que isso tem pra, cara, geração de equity pra empresa. Agora, fala blogueirinho na tua frente, por trás tá tentando fazer, tá? Ah, é? Então vamos botar um aspas aqui. Exato. Eu vejo O que hoje... você acha? Não é ciúmes isso, não? Cara, o que eu acredito são duas coisas e acho que é até um pouco mais macro. Número 1 é que as pessoas julgam o que elas não entendem. Essa é a primeira coisa. Perfeito. E número 2, elas tendem a diminuir aquilo que elas não sabem ou não conseguem fazer, mas gostariam de estar fazendo. E pra quem não entende um pouco do que é produzir conteúdo debaixo do teu nome, debaixo do que você acredita, eu vou talvez quebrar um paradigma aqui, que isso aqui não é sobre ego, não é sobre construir a minha marca pessoal aqui pra eu fazer um publi ou alguma coisa. Cara, olha por outra ótica, tá? Pra mim, produção de conteúdo na internet tem a ver com tempo. O asset mais escasso que todo mundo aqui nessa mesa e no mundo tem. E por que produção de conteúdo tem a ver com tempo? Uma analogia super simples. A gente vai ficar aqui 1 hora e pouco batendo papo. Enquanto a gente estiver nesse papo daqui, a gente investiu 1 hora do nosso tempo aqui pra conversar. Depois, dezenas e centenas de milhares de pessoas vão consumir o nosso ponto de vista sem que a gente tenha que ter colocado um input de energia para isso acontecer. Então, enquanto numa sala, se você não tem esse alcance, essa comunidade, para cada unidade de energia que você aloca para influenciar alguém, você tem 1 unidade de retorno, quando você faz isso via conteúdo, para cada unidade de energia, a unidade de retorno é infinita. Porque só tem 3 coisas que escalam no mundo: mídia, capital e dados. Então, sim, se você tinha algum preconceito, reveja, porque conteúdo tem a ver com escalar o seu tempo. O nosso dia não tem 24 horas como o da maioria das pessoas. Tem muito mais, porque a gente tem mídia. Nossa, esse toquezinho do corte, tu viu? Começamos bem o ano. Começamos bem o ano. Cara, eu até complementaria, acho que, tua colocação foi perfeita. E eu acho que conteúdo é patrimônio no mundo de hoje. Sem dúvida. O que é patrimônio? Né? Patrimônio é aquilo que você tem ali, que vai te dando segurança, é aquilo que você tem que vai te dando, que vai rendendo, que vai crescendo, que vai valorizando, né? E é o que é conteúdo, é o que você falou, não importa, a gente fez esse conteúdo aqui, ele vai ficar 20, 30 anos, 40 anos gerando. A quantidade de gente que eu conheço hoje, que começou a SEO lá atrás, que tem um blogzinho da agência lá atrás, empresas de site, de criação de site, que conseguiram, que tu digita hoje no Google lá, criação de site, 10 anos, 15 anos, o cara tá lá ranqueando, 10 anos, 15 anos, o cara tá lá faturando 300, 400 mil reais por mês com SEO. Então... Daqui a 10 anos o G4 vai vender 100 cursos porque alguém assistiu esse podcast daqui a 10 anos. É isso. Então é um patrimônio muito, muito relevante. Perfeito. Muito bom, cara. Muito bom. E como é que você lidava com preconceito no início? Eu sei, a gente tem vários amigos em comum, a gente passou mais ou menos pelo mesmo problema, ainda mais no Rio de Janeiro, que a galera era mais desconectada ainda do trabalho. Como é que você viu isso? Como é que você se animava, não se animava? Cara, cabeça baixa e trabalho. Agora, tem 1000 histórias. Os meus amigos de infância criaram um grupo de WhatsApp só pra fazer montagem com os meus vídeos, cara. Eu lembro. Assim, porra, mas assim, cara... Filha da putagem, uma broderagem, pô. É. São meus melhores amigos. E homem tem essas coisas, e porra, e faz parte. Mas volto ao ponto que eles não entendiam o que estava acontecendo, né? E aí, hoje em dia, você vê todo mundo tentando se agilizar. Pô, quantas vezes um amigo teu que te sacaneava lá atrás, ô Fredão, voltou pra você e falou assim, pô, brother, queria começar um projeto de conteúdo. Por onde eu começo? Então, assim, é um negócio que eu acho que todo mundo que tá na fronteira vai sempre ser julgado, porque
o default das pessoas menos inovadoras, aqui nessa mesa a gente tá falando com gente que inova, gente que tá na pronta, a gente tá desafiando o que é feito, a forma como as coisas são feitas. 99,9% das pessoas não pensa assim. O nosso mindset, quando a gente vê alguma coisa nova, é de curiosidade. Pô, você vê uma coisa que você não entende, você fala assim, caralho, o que é isso aqui? Você vê um moleque, pô, que ganha 10 milhões de dólares jogando videogame, você fala assim, pô, peraí, o que tem aqui? Como isso é possível? A maioria das pessoas não pensa assim. Elas julgam o que elas não entendem. Então, assim, cara, quando você entende isso, você avança. Muito bom, cara. Muito bom. E como é que surgiu ali Pô, você, durante muito tempo, tinha uma linha editorial muito parecida com a do Gary Vee, né? E como é que surgiu essa inspiração? Porra, isso eu tô falando quando ninguém nem sabia o que era Gary Vee, que o Gary Vee nem tinha vindo no Brasil, etc e tal. E eu sei, né, conhecendo, a gente sendo amigo, que, porra, isso começou dessa forma e foi se tornando até uma parceria. Hoje vocês têm algumas coisas juntos aqui na América Latina e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha de um benchmark e sobre essa parada do tipo, cara, ao invés de eu já me ferrar muito e tentar encontrar a minha identidade, porra, eu vou pegar alguma coisa que funciona, vou fazer, que isso é muito comum lá fora, né? Aqui no Brasil as pessoas têm preconceito com isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Claro, eu acho que tem duas coisas aqui que são interessantes de entender. A minha história começa, e cara, é muito legal estar nessa mesa aqui, porque, puta, o G4 cresceu pra caralho nos últimos anos e as minhas empresas também, né? Cara, o Alfredo foi visitar uma empresa minha que era na favela da Maré. Botou lá a Porsche Cayenne dele, meu irmão, na garagem da favela da Maré. Essa é verdade, tá? No auge do Rio Perigoso. Não, isso há 4 anos atrás, cara. Eu tinha começado um negócio... Imagina se ele agora rejeita vir aqui no G4 da Vila Olímpica. Eu dou na cara dele. Você tá louco. Então, assim, cara, ali naquele lugar tinha acontecido um negócio muito especial com a minha vida. Porra, eu vim de classe média baixa do Rio de Janeiro, meus pais se separaram, eu era muito pequeno, minha mãe não trabalhava, eu morei de favor na casa dos meus avós durante os primeiros 12 anos da minha vida. Meu avô militar aposentado, não é que tinha herança, tinha dinheiro, meu avô militar aposentado bancava a casa ali. Quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, minha mãe casou de novo com um empresário que tinha uma empresa pequena de tecnologia, tinha 6, 7 funcionários, que é o que ficava na favela da Maré. E ali, cara, isso era 2013. Quando o Alfredão foi lá, devia ser 2018, por aí mais ou menos. Foi. Cara, entre 2013 e 2014, quando eu comecei, que foi meu primeiro trabalho, foi lá. Entre 2013 e 2014 até 2018, aconteceu uma coisa que transformou a minha vida. Que foi, eu vi o poder da internet de influenciar os negócios. A empresa do meu padrasto faturava ali alguma coisa entre 2, 3 milhões de reais por ano, tinha 6, 7 funcionários, e através de produção de conteúdo na marca pessoal dele no LinkedIn, a gente fazia white paper técnico, caso sobre a tecnologia, estudo de caso contra grupos de controle, cara, e a gente publicava na marca pessoal dele no LinkedIn, cara, a empresa cresceu, faturou, o ano que eu saí, faturou alguma coisa perto de 42, 43 milhões de reais. Caramba. 5 anos depois. Caramba. Isso sem investir R$1 em marketing, cara. Isso era conteúdo no LinkedIn. Então, o que tinha acontecido com a minha vida? Eu já fecho no teu ponto. Cara, eu tinha visto a capacidade de uma marca pessoal influenciar um negócio e isso tinha transformado a minha vida, tinha transformado a vida dos meus pais. E eu não entendia muito bem o que tinha acontecido ali. E tudo que eu consumia, contava uma parte da história. Eu sempre li muito. Então, porra, tentava ler um livro aqui e falava, puta, não tem tudo aqui. Tentava ouvir um podcast, cara, esse cara também não entende igual a mim. Ele sabe mais ou menos. E uma dessas fontes de pessoas que já falavam sobre isso era o Gary. Então, ele acabou sendo uma influência na minha maneira de olhar para o que estava acontecendo com o mundo. E naquele momento onde eu decidi... E aí, por que eu decidi produzir conteúdo? Se você volta 5 anos atrás, nem rede social eu tinha. 0. Eu fazia triatlon e trabalhava. Só. E aí, quando eu começo a produzir conteúdo, tinham 2 coisas por trás dali. Primeiro, que eu sou um cara que gosta de aprender metendo a mão. Então, como é que eu vou tentar entender o que está acontecendo com o mundo nessa era digital se eu não estou ali no front com a minha própria mão? Então eu falei, vou produzir conteúdo. A segunda coisa é que eu falei assim, cara, eu acho que talvez tenha uma oportunidade grande aqui de negócio, que eu ainda não sei qual é, mas, cara, o que aconteceu aqui na minha empresa com o mínimo esforço é absurdo. Então, eu quero também tentar ajudar as marcas a se aproveitar disso. Naquela época, eu não tinha o menor interesse em produzir o meu conteúdo. Aquilo era uma abordagem 100% de negócio. Eu queria uma máquina que replicasse e botasse para fora mensagens e que atraísse cliente. Então, cara, aí tá um pouco da conexão.
Então essa é a primeira parte. Do outro lado, o que aconteceu foi que esse conteúdo que eu comecei a produzir começou a educar o mercado do que estava acontecendo aqui, e aquilo abriu N oportunidades de negócio para mim, que foi trabalhar com grandes marcas que a Adventures passou a trabalhar depois. E aí, de lá para cá, o meu conteúdo mudou completamente, porque deixou de ser uma máquina que é basicamente uma mensagem até desconectada de quem eu sou exatamente, que é basicamente, cara, repete essa mensagem aqui porque, cara, é uma estratégia de marketing. E passou a ser, de fato, a marca do Rafa, que é o que eu produzo hoje em dia. Que aí são os meus pensamentos, as minhas teses, as minhas coisas. Tanto que... Então ali você era como se fosse um artista. Exatamente. Você estava reproduzindo uma parada que você sabia que já tinha dado resultado lá. 100%, exatamente. E botei um time, assim, copia isso daqui e bota isso aqui pra fora. E aí, cara, depois de um tempo que a empresa cresceu pra caceta, aquilo deixou de fazer sentido, aí eu parei de produzir aquele conteúdo e comecei a produzir o meu conteúdo, que é o que tem hoje em dia lá que entra no meu Instagram, e é totalmente diferente. Isso tem outra coisa também, porque até a abordagem de negócio divergiu muito, né? O Gary ali, como você falou, a gente tem parceria, quando algum cliente quer contratar, cara, a empresa pro México, ou não sei onde, cara, eu dou pra ele a conta, porque eu não trabalho lá, e ele faz a mesma coisa com a gente aqui no Brasil, mas até a tese de negócio divergiu, né? Ele é dono de uma agência. Eu comecei uma agência como uma forma de entender o que estava acontecendo no mundo e estar perto, mas, cara, hoje em dia, as teses principais que a gente tem não poderiam ser mais diferentes de uma agência, né? E aí depois a gente pode entrar nisso. E a tua primeira experiência como empreendedor, então, foi trabalhando com o seu padrasto lá na Favela da Maré, fazendo esse negócio acontecer? Foi. E aqui... É uma bela definição esse do empreendedor, porque, cara, quem conhece... Você conhece meu padrasto, Fredo? Não, né? Acho que conheci lá, mas ele tava na produção lá. Verdade, perfeito. Cara, ele é um gênio de física e de engenharia. Assim, ele é PhD em engenharia nuclear. É outro tipo de perfil. E aí eu acho que a gente teve um mix muito bom, porque eu sempre tive uma veia muito boa de negócio, e ele era o gênio técnico. Então, cara, nas costas disso a empresa cresceu e eu fui, de fato, o empreendedor que pensou, o produto, o modelo de negócio, como operar, que tipo de pessoa, estratégia de gente. Então, foi, de fato, uma bela primeira experiência empreendendo. Só que, depois de 4, 5 anos, aquilo já tinha dado muito certo. Eu já tinha feito a minha primeira boa grana na vida e deixado os meus pais ricos. E nas costas disso, é curioso, eu tinha uma coisa que eu queria tirar de mim, que era, todo dia eu deitava na cama, o dinheiro tava entrando, a empresa tava bem, mas eu deitava na cama e eu perguntava assim, caralho, será que eu conseguiria fazer se não fosse a segurança de estar numa parada já estabelecida? E aí eu decidi sair pra me testar. E daí você fez o que depois? Aí eu comecei, cara, a agência que foi que o Alfredo foi visitar, que chamava Avelar, que levava o meu nome, que era basicamente, cara, quase uma consultoria sobre marketing de influência e tudo que eu tava vivendo naquela época. Que foi o primeiro negócio e fiz, inclusive, no 3º andar da fábrica que ficava lá, que foi onde o Alfredão visitou. Legal. E daí, da Avelar, você ficou quanto tempo com ela até entrar na Adventures? Foram 2 anos. Primeiro ano a gente faturou 3 milhões, bootstrapped. Primeiro ano a gente faturou 3 milhões de reais. Segundo ano a gente faturou 13 milhões de reais. Só que no segundo ano aconteceu um negócio que foi o que transformou a minha jornada para Adventures. Vocês lembram que eu tinha falado que eu sabia que tinha uma coisa muito forte acontecendo no mundo, mas eu não entendia direito onde estava a oportunidade? A agência foi a minha maneira de estar perto e de testar. Eis que um dia me liga o Alexandre Birman, o Guilherme Benchimol me indicou para ele para bater um papo. O Birman me liga e fala assim, Rafa, o Benchimol te indicou, eu queria te conhecer, a gente tem várias coisas aqui que a gente quer fazer na Arezzo. Queria trocar uma ideia com você, queria te apresentar pro meu head de digital, que é o Maurício, que é um cara foda. Tem que trazer ele aqui. O Mal é um cara incrível. É um dos melhores do Brasil, eu acho. Foi aquele que a gente bateu um papo? Foi, exatamente. Na live? Foi ele mesmo. Gente boa, pareceu ser bem gente boa. Foi ele mesmo, Lourinho, lá do Sul. Ele mora aqui em São Paulo, mas enfim. Cara, me apresentou o Mal. E na época, a Arezzo tava para lançar o marketplace da Arezzo, que chama Zezemol, que era um projeto de 3P ali, de colocar sellers, etc. O Birman e o Mal chamavam de Engine 2 da Arezzo, o Growth Engine 2, né? Que ia ter a máquina tradicional e eles queriam essa máquina marketplace escalável. O Nardon conhece disso melhor que ninguém. E aí, basicamente, cara, me levaram para ajudar a lançar esse negócio. E junto com o Mal, a gente pensou uma estratégia de trazer a Marina Rui Barbosa como sócia do projeto. E estourou.
os resultados foram incríveis. E eu vi de dentro ali, cara, o poder da conexão profunda de uma celebridade ou de alguém que detém uma comunidade muito engajada e muito grande de impactar um negócio. Eu tinha visto até aquele momento com a marca pessoal do meu padrasto, que tem 30 mil seguidores nichados no LinkedIn. Não de uma Marina que tem 70 milhões de seguidores nas redes sociais. E aí, cara, quando eu fiz isso, eu falei assim, caceta, tem alguma coisa muito especial aqui. Só que, abrindo em off, cara, Arezzo rachou de ganhar dinheiro, Marina rachou de ganhar dinheiro, eu ganhei tipo 1,5 milhão. Aí eu falei assim, puta, eu tô esquisado aqui, porque eu não tenho poder de barganha. A Arezzo é dona da empresa, a Marina é dona da mídia, da marca. É óbvio que eu vou ser só um intermediário aqui, que ao longo do tempo, inclusive, deve ganhar menos cada vez. E eu falei assim, puta, esse negócio é foda, mas eu não posso estar no meio. Eu tenho que ser dono ou da marca ou ser o dono da celebridade. E aí, na época, eu comprei uma agência de talento do Mark Lema, que chamava Go Forward Agency, que tinha várias celebridades para eu ter a celebridade, para começar a explorar aqui. E comecei a tentar entender, cara, qual era o modelo de negócio que eu poderia criar para ser dono da marca também. E aí, cara, curioso, vocês receberam há pouco tempo, o Ricardinho, um sócio meu, cara, eu fui almoçar com o Ricardinho, essa história é verídica, eu não sei se ele contou aqui. Contou? Cara, eu fui almoçar com o Ricardinho, era uma quarta-feira, a gente gravou um podcast. Cara, naquele dia, cara, a gente começou a rascunhar como poderia ser o modelo de negócio, a gente apertou a mão, na sexta-feira ele pediu demissão da Ambev. Essa é a história, pra gente começar a Advent. E aí, pô, demorou 6 meses de transição, caralho, ele tava no board, tem a CVM, tem todo um trâmite. E a gente montou a empresa pra quê? Pra fazer o que eu tinha visto com a Marina, o que ele tinha visto com a Anitta, que ele tinha feito as Call Beats, cara, em escala pra várias celebridades. E aí, na época, eu levantei 10 milhões de reais, isso era dezembro de 2020, pra testar essas hipóteses e fazer vários lançamentos pequenos. Era um modelo de curto prazo ali, a gente lançava durante 2, 3 meses a marca de uma pequena celebridade pra testar. E aí, puta, a gente fez isso ao longo do ano de 2021, deu certo pra caceta, e aí no final de 2021 eu levantei 50 milhões de reais pra fazer isso em escala com marcas maiores. E aí, ano passado, a gente lançou a marca do Gustavo Lima, lançou a marca da Ludmilla, e esse ano devemos lançar mais umas 3 de celebridades, puta, tão grandes quanto. E isso foi a Adventures, que foi o segundo passo. E tem um modelo de negócio desse nos Estados Unidos, né? Tem. Cara, só pra galera conhecer também. Perfeito. Cara, assim, a vantagem de estar no Brasil, gente, é que se você é curioso intelectualmente, pô, você não precisa ser um gênio. Você precisa ter capacidade de execução e você precisa prestar atenção no que... Os Estados Unidos está 3, 4 anos na nossa frente sempre, em tudo. E lá fora já estava acontecendo coisas como a marca da Kim Kardashian, que chama Skims, que vale 3 bilhões de dólares, foi lançado há 4 anos. Já estava acontecendo coisas como a Kylie Cosmetics, que tinha vendido para Coty por 1,2 bilhões de dólares. A empresa tinha 1 ano e meio de vida. Loucura. Já tinha feito o exit por 1,2 bilhões de dólares. Aquelas marcas de tequila também, né? Pô, a marca do Ryan Reynolds de tequila, a marca do George Clooney de tequila, a marca de... desculpa, esse é whisky e gin. A do The Rock, que é tequila Terramana. Cara, a Easy do... A Easy do Kanye West. Cara, a tequila do The Rock, tudo bem que é o The Rock. Mas em 18 meses... Olha que loucura isso. Em 18 meses... A tequila do The Rock ultrapassou os volumes de venda da Diageo nos Estados Unidos, a empresa que vende tequila há 100 anos. Foda-se. Assim, é quase engraçado. E aí, cara, a gente olhava pra isso e a gente... Cara, é muito desproporcional. A Virgínia tá fazendo isso no Brasil, né? Tá arrebentando. A Virgínia faturou 160 milhões de reais no passado. 168. É muito desproporcional isso, cara. É muito louco. E começou o ano faturando 15 em janeiro. Então, assim, a gente olhava lá pra fora e a gente via esses casos isolados e a gente via o Brasil, o país onde, pô, a influência dos criadores de conteúdo é o maior do mundo. Não sei se vocês já viram esse gráfico, o Brasil é top Sim. 1. Além disso, o Brasil é o país no mundo que consome mais redes sociais, 3,9 horas por dia. Estados Unidos é 2,2 e China é 2,3. O Brasil é quase o dobro de China e Estados Unidos em consumo de mídia digital. E eu e o Ricardinho, a gente olhava pra esse negócio e falava assim, cara, aqui dá pra ser maior que lá fora. E além disso, não só maior, mas como não começou... Cara, a gente listava as 100 maiores celebridades brasileiras há 2 anos atrás, nenhuma tinha a sua empresa. Zero. A gente falava assim, cara, aqui a gente não precisa ir no sapato. A gente não precisa lançar uma. Cara, a gente pode ter 30. E aí que nasce um pouco da Adventures. E cara, o que você acha que uma empresa tem que
fazer para se transformar numa creator, cara, uma empresa, assim, qualquer uma do meio tradicional? Você acha que isso não é para todas? Você acha que nem se falou, né? O Arezzo foi lá, pegou a Marina Rui Barbosa, que vocês trouxeram a ideia, lançou um marketplace, cara, e o negócio explodiu. Eles ainda têm essa parceria? Tem, sem dúvida. Cada vez mais profunda. E como que você acha, assim, putz, por uma empresa tradicional, seja de varejo, não seja de varejo, seja algo específico, que nem era o negócio do seu padrasto, como que você acha que faz uma marca? O que a marca tem que fazer para virar uma creator? Cara, eu acho que tem que fazer o que vocês no G4 fazem, acho que top 5 no Brasil. Que é a empresa tem que se tornar uma empresa de mídia, vírgula, o que quer que ela faça. Essa é um pouco da mentalidade, né? Então, por exemplo, eu acho que um cargo que vai se proliferar, sinceramente, no mundo nos próximos anos, as empresas vão ter um editor-chefe. Sim, o que essa pessoa faz? Ela basicamente pensa como transformar essa empresa num business de mídia que também vende, transformação, algum tipo, né? Seja num cimento, seja num curso, seja, cara, numa tecnologia, num software. Essa cabeça de você ser uma empresa de mídia, vírgula, o que é que você faça, é um bom começo. Número 2, você precisa responsabilizar alguém na organização por fazer isso. Aqui você, Thales e Alfredo fazem isso super bem, eu sempre fiz bem, eu e Ricardinho sempre fizemos muito bem na Adventures. Você precisa ter alguém, essa pessoa tem que ter essa cabeça de editor-chefe, que é pensar editorias, pensar como colocar um conteúdo para fora que as pessoas queiram consumir, que não sejam propaganda. E depois ela precisa transformar isso num processo, né? E dar mais alcance também, né? Aí eu acho que entra nesse desafio de dar alcance ao conteúdo, que eu acho que é onde a maioria das pessoas desanimam. Perfeito. A pessoa, ela é difícil acertar um conteúdo. Hoje é menos, né? Com TikTok, etc. Mas as pessoas não entendem muito isso, né? Elas querem simplesmente... então é começar a produzir conteúdo? Não, você tem que investir para dar alcance para aquele conteúdo. Perfeito. E mesmo a gente sendo uma empresa de mídia, vira e mexe, a gente tem essas discussões aqui, né? Será que isso está valendo a pena? Qual o resultado que isso deixou? Será que não teria outra coisa? Mas aí entra aquele conceito de carteira de investimento, né? Você não pode querer investir tudo em ações, em fundos de curto prazo, que a chance de se fuder é gigante. Então, isso aqui é a previdência. Cara, e só adicionando um negócio em cima do que o Alfredo falou, que eu acho chave, a maioria das pessoas que começa a fazer isso e para, é porque só pensou na criação do conteúdo. E não tá pensando no que o Alfredo falou, que é a distribuição. A distribuição é tão importante ou mais importante que a criação. Total. Assim, bota uma coisa na cabeça, quem você que tá ouvindo a gente. Cara, eu tenho algumas teses. Eu adoro ler, né? Eu acho que o melhor livro escrito até hoje nunca foi lido por ninguém, ou por quase ninguém. Eu adoro jazz, por exemplo. Eu acho que os melhores solos nunca foram ouvidos por ninguém. Por quê? Distribuição. São coisas que alguém criou numa sala fechada, brilhante, e nunca crack the code para distribuir esse negócio. Então, o conteúdo é igualzinho. Distribuição sempre foi o grande business, sempre foi a grande mídia. Coca-Cola tá aí para isso, para provar, né? Outros produtos tá aí. Quando você consegue capilaridade na distribuição do teu produto, é uma porrada. Só que tem uma diferença. O produto você tem logística, você tem o custo do produto gigantesco. Perfeito. No conteúdo você não tem esse custo. Perfeito. E, by the way, Coca-Cola, 2,2 bilhões de latas distribuídas todos os dias. Pega esse número. Muito bom. 2,2 bilhões. Bilhões por dia de latas consumidas. Cara, uma coisa que quando eu fiz essa pergunta, né, de como transformar a empresa, talvez num creator, eu vejo que isso também foi evoluindo ao longo do tempo, né? Lá na Canui, cara, por talvez uma obra do acaso, em 2013, a gente começou a fazer influenciador antes de todo mundo falar o que era influenciador. Pô, tu pagou 500 conto no Whindersson Nunes. 300. R$300 reais de cupom. A gente ensinou ele a fazer uma RPA para receber dinheiro. Antes de não existia MEI naquela época. Essa história é muito boa. Do cara, ele não sabia dessa história. Tem que trazer ele aqui, mano. Tem que conseguir trazer ele aqui. E cara, assim, foi um negócio que a gente viu que tinham muitos canais no YouTube na época, que tinham muitas visualizações, muito engajamento de comentário, de like, e, putz, ninguém patrocinava esses caras, né? E a gente fez um teste, por acaso, numa madrugada, essas madrugadas que você fica fervendo a cabeça, você acorda, sabe? Tem aquele momento de epifania. Putz, eu tive essa ideia, mandei uma mensagem lá pro Rod, da Rod Filmes, que era um menino que era padeiro,
e de tarde, na hora que ele saía da padaria... Editava. Não, ele fazia manobras de skate perfeito. e editava essas manobras de skate, né? E daí a gente começou a patrocinar ele, deu certo. E de repente, lá durante 1 ano, 2 anos, cara, a gente chegou a ser Trend Topics nos comentários dos vídeos de YouTube de A Canui comprou o YouTube. Perfeito. Você acredita nisso, cara? A gente chegou a fazer, sei lá, 50 não, uns 100, 120 canais de YouTube ao mesmo tempo, com um time de 5, 6 pessoas ligando pra galera, Então, cara, falando, putz, quero te patrocinar, como é que é? Fizemos todo mundo, fizemos Galo Frito, o Monark na época, quando ele ainda tinha o canal dele de gaming. Cara, fez todo mundo. Só não fez, na época, alguém que era muito caro, que era a Porta dos Fundos, que assim, pro nosso budget... Esse eu nem lembro dele pequeno, muito louco. Ele sempre foi grande. Sempre foi, tipo, já relevante. Cara, a gente chegou a investir uma época 50% ou 60% do nosso budget de marketing de performance para fazer YouTube, para patrocinar a galera. E, cara, a gente tinha cerca de 40%, 50% da nossa receita vindo disso. Isso. Antes de, cara, ninguém perceber. Tanto é que a gente tinha feito um teste de fazer uma outra empresa à parte, uma agência, só que era muito antes do tempo, chamava H1N1, né? Que era a época, sabe? Que tinha o vírus, a gente fala H1N1. É viral. É viral Do e caralho. tal. E assim, você vai vendo que na época, assim, o Instagram nem existia direito, né? Existia o Facebook, existia o YouTube, existia SEO. E a gente usava muito essas mídias online para trazer tráfego. Depois foi tendo muito uma concentração de Instagram. Agora vem essa do TikTok, o YouTube sempre se mantendo, o podcast começou a abrir também. Cara, só que quando a gente, cara, foi pra Dafit, fez a mesma coisa. Na Rap também a gente tinha um time, cara, ligando para um monte de influenciador, mandando DM. Só que fazer isso, cara, era algo que era super... ficar pegando o grãozinho de arroz, tinha que ter um time, cara, trabalhando pra caramba, todo dia mandando mensagem. Trabalho braçal miserável. Braçal gigante. E a gente, antes de começar com o podcast, né, a gente começou a falar um pouco da Brand Lovers, o que vocês têm feito lá. Que no fim do dia vocês estão automatizando todo esse processo que a gente fazia lá em 2014, 15, 16, 17, 18, de uma maneira não escalável, principalmente para, cara, marcas que não conseguem ter um time ou não têm a cabeça de como fazer isso. Conta um pouquinho mais, né, de como foi a Adventures, como vocês encontraram e como você pôs no ar esse novo projeto. Cara, mas eu queria complementar um negócio. A Stack começou assim, né? A Stack eu lembro como se fosse hoje. Eu no quarto da casa dos meus pais, que eu morava lá ainda. No e Rio, aí eu Tijucão. vi no Tijuquistão. E aí eu... Tijuquistão é demais. E aí eu vi um vídeo da Chris Franklin falando de uma estratégia sobre entrar no Google e pegar as 5 primeiras páginas do Google para você ver os sites que estavam aparecendo, porque aqueles sites eram relevantes. Ou seja, eles teriam visita orgânica. E aí você faria parceria com os sites, Perfeito. ou você anunciaria nos sites. E aí, cara, eu fui lá, Google, como criar uma loja virtual. E aí são vários, né? Porque você vai botar todas as suas palavras-chave. Então eu botei, como montar um negócio online, como criar... E aí foi aparecendo os sites, e eu fui pegando os blogs, fui lá no formulário, abri uma planilhinha, fui lá no... Nessa época eu abri a planilha. Fui lá no formulário... Não abre mais? Ele mexendo no iPad é algo raro aqui, cara. Bloco de notas. Físico, bloco de notas. Eu sou um pintor, irmão. Aí eu peguei... Pô, senão não faz sentido ter 3 sócios, caralho. Pô, 2 sócios inteligentes que estudam pra cacete, eu vou ficar fazendo o que eles fazem? Não faz sentido. É isso aí, Meu cara. negócio Por isso que dá certo, por isso que dá Meu negócio é certo. aturar cliente, ficar falando besteira. Aturar cliente não, cara. Aturar. Entreter cliente. Entreter. Isso é muito bom nisso. Infoentretenimento. Infoentretenimento. Bom, e aí, cara, eu me lembro de ficar mandando no contato, tal, pá. E aí manda, aí o cara volta, aí o cara não sabe como é que faz, aí o cara não sabe modelo, aí tem o que pede R$300, R$500. O cara não sabe nem se especificar. Tem o que pede, aceita comissão. Isso eu acho que, por quem tá assistindo a gente, pequeno, médio empresário, não tem. O cara acredita que ele vai contratar... E aí eu não tô falando de brand lovers, por isso que eu queria fazer esse ponto antes. O cara, ele acha que vai contratar uma agência que vai pensar e fazer isso pra ele. Não vai. Não vai, esquece. Não vai. Esse tipo de trabalho, de garimpar a mídia, cara, Garimpar ou isso, é core, ou é você que faz, ou você tem uma agenda de toda semana. Cara, eu faço isso até hoje. Sim. Eu até hoje printo, tô lá no Instagram, tô lá no TikTok, vê alguém, uma menina, 19 mil seguidores falando de moda. Eu printo, mando pra Thay. Falo, não sei o que você vai fazer com isso, mas tá aí.
Um negócio pra você Fica de guardar, pra você chamar pra vir na Traction, pra você fazer alguma coisa, porque é uma pessoa que tá produzindo conteúdo, já tem o início. Porque uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo é: nada vai gerar mais resultado do que um influenciador ou um canal crescendo. Perfeito. Nada. Quando o cara já tá lá grande, você tem que olhar... Ele já tá bem precificado. Não é nem só a precificação, o engajamento dele cai. Então, Sim. quando eu pego hoje o nosso Instagram, que ultimamente tem ficado crescendo mais devagar, o nosso engajamento caiu. Porque na hora que eu tava na pandemia fazendo 200 lives, ganhando 100 mil seguidores no ano, era outra coisa, a entrega era outro volume de direct, era outra parada. Então, as empresas que têm a mídia no seu DNA. como negócio, Sim. né, que é o que a gente acredita, cara, tem que viver essa porra. 100%. E aí eu acho que a Brand Lovers, ela não entra pra te dar esse cara, mas ela entra pra você poder gerenciar essa rotina que você, a partir de hoje, com a descentralização da mídia, tem que ter. Que é, cara, quem é o meu TikToker, quem é o meu Instagram, quem é o cara bom de Rios, quem é o blog, e aí fazer a coisa e construindo essa plataforma que no final do dia realmente te entregue resultado. Perfeito. Cara, não consigo concordar mais. E aí, duas coisas aqui pra... Pô, ser concordado por um cara de Harvard. Agora, Começamos o ano, hein? com iPad e com validação de Harvard. Porra, caramba. Agora, assim, o que o Alfredo e o Nardon falaram aqui, pra você que tá ouvindo, é chave pro teu negócio, tá? Você sabe quantas pessoas, no começo do ano passado, eu tinha na Adventure gerenciando micro-influenciadores? Chuta. 20? 42. Nossa. Mas é a média que Gummy Hair, que esses caras têm, é de 20 a 40 pessoas. 42 pessoas gerenciando micro-influenciadores dentro da empresa, cara. E como é que é? Modelo Alfredo. Cara, você viu alguém poder uma peneirada, tira um print, manda pra alguém, o cara bota na planilha, você manda um direct, tenta puxar aquilo pro WhatsApp, a pessoa demora 3 semanas pra te responder, e você manda uma oferta, e aí você negocia, e aí você tem que ficar vendo se ela postou, quando ela vê se ela postou, você tem que ficar vendo o resultado. Assim, cara, é um inferno de operação, tá? Mas agora, dá um puta resultado, você deveria estar fazendo. Talvez não do tamanho da Adventures, mas uma ou duas pessoas você deveria ter no teu negócio fazendo isso. Então, cara, quando chegou nesse nível, teve um dia que o time foi fazer um all hands, um negócio assim, foi todo mundo. Eu falei assim, caralho, não dá. Tem 42 funcionários fazendo isso aqui. E aí, cara, no mesmo dia, eu contratei, sei lá, 4, 5 devs, falei assim, cara, eu vou construir um produto que vai automatizar esse trabalho inteiro. E aí comecei, foram 2, 3 meses construindo o produto, e a visão, cara, era construir. Todo mundo aqui sabe o que é um Google AdWords. Todo mundo aqui usa um Google AdWords ou um Facebook Ads Manager. Cara, a visão era construir um Google AdWords da Creator Economy. Um lugar onde a marca pudesse entrar, cara, setar as suas campanhas, setar o que ela quer fazer e gerenciar essas campanhas, cara, com dado, com informação em tempo real, com features de CRM para fazer isso tudo que tava em 5 canais diferentes, e no final do dia escalar esse processo, porque todo mundo já entendeu que esse círculo de influência um pouco mais pessoal, que não é a pessoa que tem 700 mil seguidores ou 1 milhão de seguidores, que é aquela pessoa que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil, e tá crescendo, como o Alfredo falou, o engajamento dessas pessoas percentualmente é muito maior do que de um influenciador mais estabelecido e talvez mais estagnado. Então, cara, assim, no final do dia, a visão é montar um Google AdWords para trabalho com esses criadores de conteúdo e que permita, cara, as empresas, e no começo agora a gente está atendendo exclusivamente empresas de e-commerce, permita que os e-commerce gerenciem essas comunidades de influenciadores e criadores de conteúdo, que é o que tem o melhor ROI do mercado hoje em dia. Então, assim, essa é a visão, é um Google AdWords para trabalhar com influenciadores que bota na mão da empresa a ferramenta para ela fazer tudo isso sem ter que ter os 45 funcionários que eu tinha. 42. Vocês estão com quantos clientes já? Cara, a gente abriu a plataforma em dezembro, pela primeira vez para contratação, a gente fechou 29 clientes em dezembro. E agora em janeiro, eu acho que a gente vai chegar num patamar de alguma coisa perto de 45 ou 47. Cara, eu queria te fazer uma pergunta sobre distribuidor. Animal. Eu queria te fazer uma pergunta. Agora, para provocar todo mundo, sabe quantas pessoas o time de Growth tem? Uma. Você usa os seus próprios influenciadores para influenciar? Cara, eu tenho uma maquininha, que é o Rafael Marino, que é um puta cara de growth. E, cara, ele tá usando uma porrada de ferramenta de AI
tipo Jasper e algumas outras, para produzir copy, conteúdo e o caralho de asa. A gente começou uma área de growth AI-driven. Eu acho que vai ser o time mais enxuto Daqui a 6 meses a gente vem aqui e a gente conta dessa experiência. Eu tô fazendo o primeiro livro com AI. Jogou lá no chat GPT-3. Tô fazendo com o nosso chatbot. Aí, ó, tá A gente fez um chatbot aqui também, já tá com quase 70 clientes. Porrada. Cara, deixa eu perguntar um negócio aqui. A gente falou sobre distribuição, né? Tão importante quanto criar e distribuir. Você anunciou durante um período o teu podcast no aeroporto. Queria que você falasse um pouco do racional por trás disso. Eu acho que tem muita gente que ouve esse podcast aqui que tem um Instagram, tem um podcast e tá mais preocupado só em gravar e acaba não gastando tempo e budget para distribuir. Perfeito. Cara, 2 coisas. Eu não vou chover no molhado que distribuição matou o melhor livro e a melhor música já criada. Então você já entendeu isso, você precisa distribuir. E aí, cara, distribuição... cada mídia tem um tipo de influência diferente, tá? Então, por exemplo, você pega um anúncio no Instagram. Ele é um anúncio que ele não tem a atenção da pessoa completa. Se você percebe a forma como você usa o Instagram, você usa meio desatento. Você vai passando, você vê por alto as coisas. Então, é uma mídia, na minha visão, de baixa qualidade, mas de alto alcance e tem um bom ROI. De vez em quando, alguém para e vê o que você está falando. Uma mídia no TikTok, por exemplo, já tem a sua atenção completa, porque TikTok é sound on, não tem como assistir TikTok no mudo, é impossível, você não consegue. E não tem mais nada na tela, não tem outras features, não tem nada, é só aquele vídeo gigante. Então, assim, a mídia do TikTok, se tem alguém assistindo TikTok, ele tá assistindo com 100% da atenção dele. Então é uma mídia que tem muita qualidade para influência. Uma mídia de aeroporto, onde aquilo entrou na época para mim? Cara, o meu cliente eram os maiores CMOs, os maiores executivos e CEOs das grandes empresas, que eu queria gerar algum impacto de marca e atributos e etc. Essas pessoas estão o tempo inteiro no aeroporto, porque elas viajam o tempo inteiro. Além disso, a mídia aeroportuária é uma mídia que gera credibilidade. Então, assim, se você tá aqui, caceta, você tá grande, você tem um... Você é relevante. Você é relevante. Sim, você não vê o infoproduteiro, do Piauí com a mídia no aeroporto. Então, assim, é um lugar que você só vê grandes marcas, você só vê os maiores anunciantes do Brasil. Então, naquele momento que eu tava começando um negócio, e eu, super jovem, né? 28 anos na cara, querendo ter a audácia de que as maiores marcas do Brasil me contratassem, eu preciso colocar a minha marca nesse espaço. Então, cara, veio um pouco daí. Era uma mídia que era extremamente nichada para quem eu queria influenciar, que construía os atributos que eu precisava para construir o meu negócio, e mais do que isso, e que gerava prestígio para os convidados que estavam lá, porque uma coisa que eu sempre tentei fazer se eu vou colaborar com alguém, como é que isso aqui pode ser do caralho para essa pessoa também? Como é que vir no meu podcast pode ser o highlight do mês desse CMO? Tem que ser um lugar de prestígio, tem que ser um lugar de desejo. E, cara, quando começou, eu apanhava pra trazer os convidados, mandava DM, inbox de LinkedIn, não conhecia ninguém, né? Cara, ignorado durante semanas. E, cara, quando eu fiz o handover pro Edwin, que é quem toca hoje em dia lá o CMO Playbook, que é um sócio meu na Adventures, quando eu fiz o handover pra ele, o waitlist era de 6 meses no podcast, assim. Tem calendário de 6 meses pra frente. Tudo bem que é um por semana só, mas... Você que tá gravando ainda ou não? Não. É o Edwin. É o Edwin. Legal. Então, essa é um pouquinho da visão ali. Vocês fizeram mídia aeroportuária também, né? A gente faz aqui com o pessoal da Calas, né? Com frequência, são alunos nossos, parceiro. E a monstro. Calas monstro. Vendedor raiz. E a gente gosta bastante, e é isso aí, é sempre para complementar alguma coisa, sempre para criar prestígio para os alunos. Nunca é uma questão muito para os alunos e para os mentores, nunca é uma questão muito de call to action de venda, Perfeito. Mas é para complementar a estratégia de comunicação. É que eu acho, cara, que a área de vendas, marketing virou tanto vendas, e vendas tem carregado tanto marketing, que a área de comunicação das empresas, que é criar essa rede de influência, criar esse posicionamento, meio que ficou negligenciado, meio que sofre hoje meio que um preconceito, meio que é difícil ter, entendeu? Aqui no G4, por exemplo, é diferente. A gente tem a parte de comunicação e a parte de performance ali. Perfeito. Porque precisa construir isso tudo para o CAC diminuir, para gerar volume orgânico. Para gerar brand awareness também. Não só isso, né? Criar a marca, né? Sim. Cara,
Uma vez você me deu um grande insight, a gente troca bastante, e você me falou um negócio sobre a diferença da estratégia de muito conteúdo, que é onde tua skills principal é a disciplina de, cara, eu vou postar 20 stories por dia, 4 posts no feed, e ela funciona, né? E normalmente você consegue até saber quem é mais a tua comunidade, porque o cara ele não aguenta, então ele vai saindo e você vai ficando com realmente quem consome 100% do teu conteúdo. Você já fez essa estratégia e depois você partiu para uma outra estratégia, que é a estratégia de escassez, que é, cara, eu sumo, eu apareço pouco e quando eu apareço com relevância. E aí, né, claramente deu para perceber a tua mudança de estratégia. Você estava nessa estratégia de escassez na Adventures, então você aparecia muito pouco, aparecia mais mostrando o que você estava fazendo, que é Harvard, e menos compartilhando. E aí agora com a Brand Lovers você já volta ao Rafa Avelar, do Avelar Mídia, já meio que vendendo, mostrando ali, bastidor e tal. E eu lembro de você nessa conversa falar para mim, falar, cara, quando você começa a endossar muito alguma coisa, normalmente teu engajamento e a tua conversão baixa. Queria que você falasse sobre esses temas aí. Brilhante. Cara, para mim, é curioso. Eu concordo 100% com o que o Alfredo falou, de que mídia é um asset. Você vai construindo no teu balanço ali, né? E paga dividendo ao longo do tempo. Aqui do meu lado, quando eu comecei a velar, eu usei muito dessa estratégia para construir esse ativo que depois me pagou dividendos ao longo dos anos. Depois, pela estratégia da companhia, que se tornou principalmente colaboração com essas grandes celebridades para lançar marcas, esse conteúdo deixa de ser... esse conteúdo não paga dividendo para essa estratégia. Então tem uma coisa que é o alinhamento do teu conteúdo com a estratégia e os números que você quer mexer. Você acha que a Ludmilla converte num story meu falando sobre alguma coisa? Não converte por esse canal. Ela converte em outro canal. Então eu sempre fui um cara muito desapegado talvez do ego. Não, eu tô aqui construindo a minha marca, etc. Eu nunca olhei por esse ângulo, apesar de concordar com o Alfredo. Eu nunca priorizei. Sempre foi uma coisa para mim de alinhar a minha máquina de mídia com o meu objetivo de negócio. Então lá atrás fazia muito sentido. Quando eu fiz o pivô da empresa para ser essa plataforma de lançamento de marca de celebridade, esse canal parou de fazer sentido, eu parei de fazer. Do dia pra noite eu paro de fazer. Foi isso. Do dia pra noite, assim, puta, a estratégia agora é aquela, fechado. Eu alinho tudo que eu faço para aquela nova estratégia. E aí, durante 2 anos, eu fui o cara dos jantares fancy, eu fui o cara do relacionamento na física, eu fui o cara de construir essas pontes em outro lugar, que é onde convertia. Então, durante 2 anos foi isso. E aí, agora, com a minha transição pro Brand Lovers, isso muda mais uma vez. Principalmente no comecinho. Cara, o nosso time, a gente falou aqui, nosso time Você é o principal canal de aquisição hoje, com certeza. 100%. Então assim, cara, nosso time de growth tem uma pessoa. E, cara, tá gerando, sei lá, 100 leads por dia. Então, num momento eu sou um cara muito responsável com o capital. Então, por exemplo, ainda não saiu, mas eu acabei de levantar 12 milhões de reais pro Brand Lovers. Ainda não saiu o líder, não saiu quem é, etc. Mas, acabei de levantar a rodada. Cara, eu vou tratar apesar de já ter mais estrutura, tanto na vida quanto nas outras empresas, eu vou tratar esse dinheiro, cara, assim, como se fosse o último dinheiro do mundo. Eu sou um cara muito responsável com o capital. E, cara, se tem uma coisa que reduz o gasto de capital, é você reduzir investimento em marketing e ter o mesmo resultado, que é uma estratégia de growth. E, cara, o meu canal hoje em dia, ele é uma forma de eu cuidar muito bem desse dinheiro até a gente fazer um Series A ali na frente, quando a empresa aí já talvez tenha musculatura para pegar de mim mais uma vez. Então, Alfredão, você tá coberto de razão, mas eu acho que a lição para quem tá ouvindo de casa, mais do que a minha história pessoal, cara, faça a sua estratégia de conteúdo, frequência, ou o que quer que ela seja, se alinhar com o objetivo de negócio que você quer buscar. Que é você pensar basicamente a UX do teu cliente ali. Então, nesse caso, quando você está falando que você estava fazendo vendas para grandes marcas, para grandes artistas, valia muito mais você dedicar esse tempo, em vez de você criar conteúdo, em fazer um jantar e conseguir sentar na cadeira para conversar com eles do que, de fato, fazer conteúdo. De dezembro de 2020 até dezembro do ano passado, digamos assim, cara, eu devo ter dado 300 jantares na minha casa.
Esse foi o principal canal de aquisição. Você aprendeu a cozinhar? Não. Haja iFood, hein, rapaz? Haja iFood. Rafa, aproveitando para conhecer mais, e quem tá assistindo a gente também, que eu tenho certeza que várias agências assistem a gente, vocês têm uma frente que vocês começaram há alguns anos, acho que 2 ou 3, que é a Adventures Partners, que é exatamente para vocês compartilharem a forma dessa agência do futuro, de fazer agência hoje em dia e tudo mais. Isso foi o quê? Uma linha de receita adicional? E como é que foi isso? Outro projeto que vocês fizeram também foi a CRIA, que era uma escola para trazer essa formação do novo profissional de marketing. Também não tenho ouvido muito falar ultimamente. Como é que vocês lidam com essa quantidade de projeto e com, tipo, essa priorização? Eu gostei muito desse lance de alinhar o objetivo, a estratégia ao objetivo, né? Ou seja, primeiro define o objetivo para depois discutir estratégia e não o contrário. Queria que você falasse sobre esses dois pontos aí para servir de exemplo para a galera. Perfeito. A CRIA e o Partner são dois businesses de educação, né? Então, por exemplo, no Brasil você tem uma V4, até super parceiro de vocês, que é um business de franquia, né? O Partners é bem diferente. Acho que o modelo da V4, você abre uma V4, né? Você usa os métodos, os clientes, vende lá, etc. Você é um franqueado. No Partners é uma coisa totalmente diferente. É um business de educação. Pô, você vem aqui, você se pluga na gente, a gente te educa, a gente te ensina. E a gente te dá método, processo, uma série de coisas, mas você é você. Você não é uma franquia da Adventures. Então, é um business de educação. E a CRIA, então, é um business de educação para o B2B. E assim, tem quantos alunos hoje? Cara, hoje em dia a gente tem... É um modelo de receita recorrente, né? Então, é um modelo de educação recorrente que a empresa paga uma anualidade ali para estar dentro dessa comunidade. É como se fosse o G4 Club, vou chamar assim. Perfeito. Acho que essa é a melhor analogia. Hoje em dia, eu acho que terminou o ano com 290 agências dentro do programa. Então, tá crescendo pra caramba. Um ano antes, acho que faturou 5 milhões de reais. Esse ano faturou 12. Então, assim, o negócio cresceu pra caceta. E um business que tem uma margem surreal, né? A educação é um bom business, digamos assim. Então, esse é um business de educação que a gente tem. E a CRIA era um business de educação pro B2C, né? Então, basicamente, trazia grandes nomes do mercado para ensinar sobre esse marketing moderno. E o que a gente fez nos últimos tempos é que a gente fundiu os dois. Então, a CRIA hoje em dia está dentro do Partners e o canal principal hoje em dia são as empresas que estão dentro do programa de educação. Então, virou uma unidade de negócio só. Então, a CRIA hoje em dia é um dos produtos do Partners, que já tem outros produtos. Além da CRIA, que é em 4 meses você aprende o que você aprende em 4 anos na faculdade, a gente tem um produto só para seller de marketplace. Legal. A gente tem um produto só para e-commerce. Então, o Partners ele tem outras avenidas além de só as agências também. Sempre focada para vender para agência e não para o B2C agora. Sim, focado para... Hoje em dia tem 2 principais verticais, agência e sellers de marketplace. São dois nichos bem específicos. Boa. Irado. Eu vou mudar de assunto, vou pro pessoal agora. Então, você quer ficar ainda nos negócios? Faz esse teu turnaround. Cara, de onde que veio essa paixão por esporte, Ironman, escalar os picos mais altos do mundo? Isso não é um esporte. Suicídio. Isso é suicídio. Pra você, né, cara? Isso é, como é que é o nome quando a pessoa gosta de se machucar? Autoflagelação? Não. A única coisa que tinha. Esqueci. Da onde que veio esse gosto, essa vontade? Cara, muito diferente do que todo mundo pensa. Quando me olha, vê um cara disciplinado, vê um cara... Eu me tornei assim, tá? Quando eu tinha 6 anos de idade, no CA, alfabetizando, minha mãe foi chamada na escola porque eu não sentava na cadeira. Eu simplesmente, não era que eu era mal educado ou baderneiro nessa época, até me tornei depois, mas um jogo aberto. Mas, assim, eu não sentava na cadeira, não conseguia me concentrar na aula. Tudo que a professora pedia pra fazer, eu pegava, levantava, eu escrevia com o papel apoiado na parede, mas na minha cadeira eu não ficava. A professora a coordenadora chamou minha mãe e falou assim, cara, teu filho tem alguma condição, isso não é normal. Em 30 anos como educador, eu nunca vi nada parecido. E aí minha mãe me levou no médico e, fui diagnosticado com um grau de déficit de atenção muito alto mesmo. Só que eu nasci numa família
que era muito natural na maneira que lidava com as coisas. A minha mãe nunca tomou remédio, a minha mãe é uma pessoa que se trata de maneiras muito alternativas e quando eu estava crescendo, eu crescia sob os cuidados dela e na mesma filosofia. Então, o tratamento para déficit de atenção, em teoria, é Ritalina, é Venvan, são esses remédios que hoje em dia até ficaram super difundidos, mas a minha mãe era muito contra na época, que eu não julgo certo e errado. A minha mãe buscando outras alternativas, minha mãe muito estudiosa, ela chegou numa pancada de paper que correlacionava excesso de dopamina no sangue com redução do grau de déficit de atenção. Então, se você basicamente conseguisse ter níveis altos de dopamina na sua corrente sanguínea, dopamina é um hormônio que basicamente gerencia... o que gera dopamina é atividade física, alcançar meta também gera dopamina, é o hormônio do sucesso ou da realização, digamos assim. E ela viu esses estudos e teve a ideia que foi o seguinte, vou tratar o meu filho com esporte. E aí, cara, desde muito cedo, a minha mãe me tirava da escola e me botava assim, cara, desde a hora que eu saía até a hora que eu ia dormir, eu tava fazendo esporte. E era meio que o meu tratamento. E dia seguinte, eu tava calmo na aula. Então, desde muito cedo... Tava morto. Mas... Aí ele tava dormindo. Aí, tava lá fazendo aula. O que eu já dormi assim... No Mas deu certo, mãe. Deu certo, eu já dormi mãe. assim, ó, não tá no gibi. E aí, cara, isso... Era bom demais dormir assim. Eu também dormia, mas enfim... Tava o caderninho embaixo. É acelerado pra caramba, cara. Você acha que ele dormia na aula? Mas agora... E aí, cara, esse virou meio que uma coisa minha. E não só eu construí o hábito, como eu peguei gosto. Porque, cara, é batata. Você se dedica a alguma coisa de maneira intensa durante longos períodos... Tinha gosto por esporte mais legal, né? Do que escalada. Mas no começo era um esporte mais... é muito bizarro. Mas no começo, cara, era judô, jiu-jitsu, surf, futebol, skate, vôlei... Fez a Olimpíada inteira. Corrida, natação, eu fui federado em natação e futebol, joguei futebol no Flamengo, nadei pelo Costa Brava, enfim. Mas esse negócio virou uma parte de quem eu era. E aí... Depois, quando eu fiquei adulto, eu continuei tendo essa ferramenta como um alicerce meu pra conseguir ficar mais tranquilo. E aí eu só encontrei, eu meio que cansei de fazer 10 coisas e ser meio médio em tudo. E eu falei, cara, eu vou escolher um que dá pra eu me dedicar desse tipo. E aí foi o triatlon. Então aí que entra o triatlon na minha vida. Até uma história curiosa, eu não tinha nem bicicleta cara, me inscrevi no Ironman Full. E nunca tinha feito nada, era 10 meses depois. E aí, cara, fui arranjar uma bike emprestada, fui começar a correr com um time, fui começar a nadar sério de novo. Cara, 10 meses depois eu tinha feito meu primeiro Ironman, ano seguinte fiz mais um. Full? E aí, full. Caramba, e fiz uns meio no caminho também. Loucura. E o full, pra quem não sabe, o Ironman full são 3,8 km de natação, seguido de 180 km de bicicleta, seguido de uma maratona, que são 42 km de corrida. É que se alguém mandou correr 42 km, eu agrido a pessoa. Depois de pedalar 180 e nadar 3,8. Pedalar 180 eu já estaria morto. Nadar 3,8 é de boa. 3,8 de nadar é tranquilo. É nadável, tranquilo. é nadável. Você vai soltinho. Chato. Sem música. É que você não gosta, cara. Sem música. Sabe o que acontece? Não Ele é jogador de polo irmão. aquático, ele não gosta de coisa que você fica muito tempo tendo que ficar só com você mesmo. Alfredo quer bater Ele nos não outros. consegue, cara, ele não consegue ficar com a cabeça dele, bicho. Ele precisa exacerbar, precisa fazer piada. Perfeito. Imagina, ele tá lá correndo, passa alguém, dá uma piadinha. Ele tá andando de bem, não consegue, cara. Dentro da água, não consegue fazer piada, cara. Não é real? É real, pô. A gente tava cada um tem o seu. A gente tava fazendo a prova. Você deve ser um cara muito mais calmo e muito mais quieto que gosta de ficar na tua. Não, eu era nadador. Perfeito, é isso. Mas a gente foi fazer o Rally dos Sertões, esse daqui. Né? Teve um dia que a gente fez o quê? 4 horas, 3 horas e pouco de prova. Ele chegou no final e eu, exageramos, hein? Não dá pra fazer isso não, cara. 1h30, 2 no máximo é gostoso. Passou disso, exagero. E o kite? Exagero. Como é que você se amarrou no kite? Que kite também é sozinho, né? Não, eu gosto de surfar e tal, mas tu tá sempre ali conversando, passando por alguém e tal, dando uma trocada, pô. Tentando jogar, tentando jogar 4 horas a pipa nos amigos. Sol, caralho, pô, puta confusão do caralho. Pô, tá maluco. Aí tu quer dar uma parada, tu vê um lugar legal, vai. Vai o tempo, vai. Pô, não, tá maluco. Pô, quero parar, comer um peixinho. Porra, tá maluco. Cara, e aí... E como que foi a preparação, assim, pra eles? Foi treino mesmo? Pré-treino, a preparação pra um Iron Full, cara, você precisa treinar entre 25 e 30 horas por semana. É isso, e aí você encaixa.
Geralmente são... Encaixa. Não, geralmente são mais ou menos umas 3 horas por dia durante a semana, porque todo mundo tem alguma rotina, um trabalho, etc. Você fazia de manhã? De manhã. Começava ali 4h30 da manhã. Você acorda todo dia 4h30 da manhã? Acordo, hein? Até hoje. Apesar de não estar mais treinando pro Iron. Por causa do filho ou só porque você gosta de acordar 4h30 da manhã? Você quer a resposta bonita empresta ou... o filho. Não, é real, pô. Não, mas eu gosto. Empresta teu filho pra ele. Ele já tem um já. Não, cara. mas empresta, porque o teu acorda essa hora. Não, o Caio, segundo, acorda 3 da manhã. Não, E daí eu tento acalmar ele, vou lá, tento acalmar, cara, eu não consigo. Eu tentei só a mãe. Eu tentei Só a acordar mãe 3 da manhã consegue. um período da minha vida, é difícil. Mas, cara, Eu tentei, esse moleque é doente. É doente. que eu queria fazer mais uma coisa antes do dia começar, mas não funcionou. Enfim, cara, Moleque é doente. a preparação, Mas cara... tu vai dormir que horas? 10h30, 11 horas. Mas eu sempre dormi pouco, até antes disso, quando era garoto. 5, 6 horas pra mim é mais que... É igual o Thales. Thales É também mais que o suficiente. dessa. Não teve, eu durmo pouco por causa... Não, eu durmo pouco. Não é uma meta, não é nada. Eu durmo pra caralho. Cada um tem o seu relógio biológico. E, cara, e a O meu preparação tá é isso. quebrado. São 3 horas por dia e geralmente final de semana aí é meio louco, porque aí são 6, 7, 8 horas pedalando no sábado e depois, cara, 4 horas correndo no domingo. Então acaba que você fica o final de semana todo meio que aleijado, assim. Se um brother te chama pra almoçar, você fala, cara, assim, só se você vier aqui me servir na cama e a gente come aqui trocando ideia, que você tá destruído, você não tem energia pra nada. Então, o Ironman Full é um negócio que tem, cara, ele cobra uma dívida muito grande na tua vida e na física. Porque não tem como fazer. Se você trabalha, você não faz mais nada na vida. Porque todo o tempo que você não tá trabalhando, você tá querendo descansar. E no trabalho, você também tá subótimo. Você tá cansado no trabalho. Porra, vai lá e treina igual um filho da puta 3 horas e meia antes do trabalho, você vai estar cansado, cara. Então, assim, começa a cobrar. Como que você faz hoje? Cara, hoje em dia eu treino 2 horas por dia só. Só 2 horas por dia. Mas assim, cara... Tô brincando. Comparado com o que era antes, é muito. Mas você treina que horas? De manhã? 6, começo às 6. 6 da manhã eu começo. E das 4h30 até às 6? Cara, eu leio. Eu tenho uma rotina que basicamente, todo mundo recebe 1000 PDFs, 1000 artigos todo dia por dia no WhatsApp e fica com aquele volume de coisa. Cara, minha rotina é que ao longo do dia eu vou filtrando o que é legal, o que não é. E no dia seguinte eu começo meu dia lendo o que me mandaram no dia seguinte que eu achei legal. Mas a tua esposa, ela acorda esse horário também? Acorda super cedo. Só que geralmente ela acorda 4h30 e vai correr. Ela corre antes das 5. E quem fica com a criança? Ela tá dormindo. O nosso filho acorda às 6, mais ou menos. Que ótimo. Então, o tempo que você tem ali pra... É isso, pra ler. é o meu tempo. E você lê é o na tempo tua dela. cama ou você tem um escritório, senta, lê, Leio na liga a sala. luz? Leio na sala. Então, quando você foi lá pra Harvard fazer o OPM, foi tranquilo. Você leu tudo super antes, fez todos os exercícios. Não. Pô, não. Não. Cara, side story aqui. Eu liguei pro Nardon e falei, aí, bicho, cara, me explica o que você fez, como me preparar, etc. Ele deu a letra. Cara, no dia que abriu os materiais pra você dar download, pra você poder começar a se preparar pro OPM, eu baixei... Que é um mês antes, mais É ou um mês menos. antes, mais ou menos. Pô, eu tinha me organizado todo. Cara, assim, chegou o e-mail de Harvard, eu baixei tudo, assim, 2 minutos depois. Me senti, assim, o cara mais organizado do mundo. Fiz a planilha, montei o cronograma, vou ler isso aqui, ó. Todo dia eu vou chegar lá redondo. 3 dias antes de ir pra Harvard, eu abro de novo o negócio e eu descubro que quando eu dei o download não tinha tudo ainda. Não, porque eles vão atualizando. Bicho, Eles vão atualizando. cara... Mas você tinha lido tudo que você tinha se organizado. Tinha lido um terço, tinha lido, tipo, meio que minha primeira semana. Uhum. E aí fui pra lá sem ter lido 2 semanas e, cara, foi um caos. E aí eu acordei 3 horas da manhã todos os dias enquanto eu tava lá pra poder ler os negócios. Mas enfim. Como é que foi a experiência pra você lá em Harvard, lá fazendo o OPM? Eu tô indo pra minha segunda unidade agora, fim do mês. Porra, eu tô louco pra ir de novo. Cara, o OPM, pros empresários que estão ouvindo a gente aqui, pros founders, eu acho que tem 3 origens de valor. A primeira delas é o conteúdo, é o estudo. Cara, eu sou nerd. Eu, assim, enquanto a maioria das pessoas talvez no sábado quer beber cerveja num bar, cara, eu gosto de ler. Ou então conversar com gente. Eu sou um pouco diferente nesse sentido. Então, a parte de estudo lá, pô, é do caceta. Você gosta de estudar também, Nardon, você sabe. Então, acho que tem 1/3 do valor que vem daqui. O outro terço vem de um negócio que é o que eles chamam de living group, que é você morar com outros 7, 8 founders de negócios durante as 3 semanas lá, numa casa com vocês, que é do caralho. As pessoas se conectam num nível muito profundo, porque, cara, todo mundo ali tá pra estudar, então você tá mais humilde. É um mês, né, galera? É um mês. E digo mais, Junto. eu vou te dar um exemplo. 2 pessoas, só pra todo mundo entender o grau da coisa. 3 pessoas que estavam no meu programa, era o filho
Acho que é Ambani o nome dele, que é o indiano mais rico do mundo. Então, pô, o filho do Ambani tava lá. A esposa do sheik da Arábia Saudita, que é Muna Al-Rashid, que é os donos da Saudi Aramco, tava na minha turma. E o will.i.am, do Black Eyed Peas, tava na minha turma. Então, você pega o grau das pessoas. No primeiro dia, todo mundo hiper formal. A galera dentro de casa com terno, pô, com aquela... Cara, executivo. Igual quando o executivo se encontra. É diferente, assim. É que tem aquela... Tô te medindo, você tá me medindo. Pô, tem muita babaquice nesse sentido. Cara, 2 dias disso. Terceiro dia... Galera andando de samba canção pelo hall, tomando vinho até 2 horas da manhã, rindo pra caralho. Então, assim, pelo fato de você estar ali como estudante, não como CEO da tua empresa, de você todo dia sentar na sala de aula e levantar a mão, pô, não entendi, me explica, tem uma humildade e a armadura cai. Então as pessoas se conectam muito profundamente e com essas pessoas que você mora, você se conecta muito mais. Então tem muito valor nisso. E aí, de resto, é o networking mais amplo, né? Pô, tem 150 founders de negócios do mundo inteiro que estão ali para aprender, para trocar experiência, e é uma rede que você leva. Então, assim, cara, eu achei uma experiência foda. Tinha bastante brasileiro lá na tua turma? Tinha 6. Só 6, cara? 7 contando comigo. Interessante, né? Na minha tinha um pouco mais. Tinha uns 15, mais ou menos. Tinha 7 contando comigo. Acho que nos últimos cara, sabe anos... o que é o legal? Dos 15 que tinham lá, quase metade já tinha feito algo aqui com o G4. Ou tinha vindo fazer, né? O Felipe lá... Vocês estão em tudo que é lugar, porra. Já tinha feito fazer, ou... Né, quando é uma empresa mais familiar, eles tinham mandado os principais diretores para virem fazer aqui, etc. Eu acho que é interessante, assim, que né, dado a comparação, o G4, a gente em 3 dias, principalmente na imersão principal, que o Alfredo e o Thales participamos, ele é um pouquinho do que você vê lá. Né? Eu acho parecidíssimo. Porque, cara, assim, é direto ao ponto... cara, conteúdo super, né, super prático o networking e o networking muito bom. Uma das coisas que para mim também tiveram de diferencial lá foi tempo para você pensar sobre as coisas que muitas vezes você fica postergando, porque você tem muito barulho em volta de você no dia a dia quando você tá aqui. Você tem a tua rotina, né? Da família, do trabalho. Lá você quase não consegue trabalhar para cá. Sim. Eu não sei se você conseguiu. Eu não consegui. Fazer no máximo um call por dia. Um call por dia e, cara, você já não tá querendo fazer. É isso aí. Porque você tá perdendo a oportunidade de conversar com alguém, conhecer alguém ou estudar para não passar vergonha no outro dia, né? Então, mas dessa vez, cara, nessa segunda unidade que eu tô indo aqui, eu me preparei bem. Faltam 5 casos para estudar, mas daquele jeito, né? Passei lendo rapidão. E lá você dá aquela revisada mais mais funda. E daí lá, pô, você vai pra fundo, responde. Perfeito. Mas pelo menos já tô um pouco menos tenso. Mas também, cara, os últimos 2 fins de semana... A primeira vez deve dar uma... Como é que é e tal. Pra caralho. Agora vocês já sabem como é que é o lugar e tal. Como foi estar lá com o will.i.am? Ele ficou lá no dorm lá também? Ficou no dorm. Cara, isso eu acho que é o mais louco. Isso porque, é muito maneiro. Posso te falar? Porque assim, você tem os bilionários, que nem você falou, cara, uns caras muito grandes. Pô, o filho do cara mais rico da Índia tava lá, dormindo no mesmo dorme que você. Cara, se você não tem maior lição de humildade que essa, porque assim, o lugar é ok. É pequeno. Cara, assim, ok. Putz, quando fiz faculdade lá fora, eu dormi num negócio menor que aquele. Sim. Mas é pequeno. Mas pô, você... A sala é ótima, a cozinha ali é ótima, o quarto é pequeno. Pô, você fala, caramba, cara. O Alfredo não menos? cabe no quarto. É individual, pelo menos? É individual. Não, o quarto é individual. Banheiro individual, ducha individual. Você ficou em qual? Você ficou no Tata, no Eu fiquei no MacArthur? Steves Hall. No Steves. Que inclusive é, cara, do caceta. Tem um prédio dentro da HBS, da Harvard Business School, que tem o nome do André Esteves. Que ele patrocinou, né? E lá tem uma homenagem pra ele, pô, em homenagem a um empreendedor brasileiro lendário que puxou as barreiras e levou o Brasil pro mundo, não sei o que, do cacete. Mas ele é foda, ele é foda. É do caralho. É muito pica, né? É foda, eu acho ele foda, ele quando fala... Ele é muito pica. Caralho, é sinistro. Ele é um cara que a gente tem que trazer aqui, né? Verdade. Ele é cariocão, pô, ele é... O Rafa é bom pra ajudar a gente a convidar essa galera. Ele dá 300 jantares por ano. Porra, a gente tem que pegar a listinha aqui já de quem dá pra gente trazer, pô. É só a gente patrocinar o jantar, imagina. Esse jantar aqui, o vinho é um oferecimento do G4 Educação. Pronto, ele manda descontar. E é só botar um canal alternativo. E é só botar o Alfredo na cabeceira aqui, meu irmão. Aí que domina o jantar. Não, acabou, domina o jantar. Aí você vai ver, sua taxa de conversão vai pra, cara, 3 vezes mais. Olha que perfeito, a gente subsidia o vinho, a gente faz a permutinha com a Winewood, lá. Grande Fred, Winewood.
A gente faz a parceria com o Fred manda o vinho, ele fala assim, ó, esse vinho aqui foi um presente do G4, todo jantar. O cara jantou 2 vezes na casa dele, vai tomar ele 2 mexendo. Pô, e eu vou te falar... Isso é criar mídia, meu irmão. Pô, já tá fechado. Você tá fazendo muito jantar esse fechado. ano? Não. Ele vai fazer menos. Agora eu tô fazendo menos. Imagina Agora tem que ser o Ricardinho. Mas o Ricardinho continua. Mas o Ricardinho continua. Entregando pra gente a lista, Alfredo, esse aqui foi o nome das pessoas que jantaram lá em casa. Nome, e-mail e telefone. A gente pode até fazer um welcome kit. A pessoa sai da casa dele com a sacolinha. Porra, vamos botar pra fora essas ideias aqui, menino. Muito bom, cara. Cara, e aí só fechando o ponto, que eu acho que é uma coisa que talvez tenha valor pros founders e pros empresários que estão ouvindo a gente. Cara, a gente tava falando de esporte ali, e aí depois de tudo isso, eu comecei a perguntar, cara, dado que eu tenho essa capacidade física e que eu treino tanto, o que eu posso fazer com isso que seja interessante também? E aí eu acabei criando o hobby de montanhismo, que é subir montanha. E aí, o que eu falaria pra todo mundo aqui, se você, cara, é um empresário, empreendedor e tem dificuldade de se desconectar, porra, você chega no teu sábado, no teu domingo ou à noite, cara, você não consegue parar de pensar no teu negócio, eu sou assim como a maioria de nós. E eu descobri, cara, no montanhismo, que é, cara, você passar 7, 10, 14 dias, o Aconcagua que eu tava falando que eu subi na Argentina aqui, que tem 7.000 metros, cara, são 16 dias de coisa. Sem celular, sem conexão. Cara, eu cheguei a passar 3, 4 dias sem falar. Só subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. É uma das coisas que mais desconecta que eu já vi. E aquele efeito que você sentiu em Harvard, de poder pensar na tua vida, organizar os seus pensamentos, etc. Cara, acontece, só que vezes 100 num projeto desse. O Alfredo não conseguiria. Não, eu acho que ele ia gostar. Eu acho que sim. É muita coisa na cabeça dele, cara. Mas olha só. Cara, eu fico imaginando a cabeça dele, sabe? Se pudesse fazer o tipo do Porta dos Fundos. Tipo dos Porta dos Fundos. O negócio jogando a ideia pro outro, tá ligado? Você fala alguma coisa, ele joga a ideia pro outro, macaquinho. Vai falar essa, faz que é engraçado. Cara, assim, porra, faz um corte faz o corte, faz o macaquinho na cabeça dele. Assim, cara. Tipo o Porta dos Fundos do Fábio Pochá, né? O cara deles fazendo, depois vê o vídeo aí. Porra, é muito bom. Deixa eu te mostrar. Como é que é a cabeça do Fábio Pochá? É isso daí. Tá ligado? A gente tem que Esse fazer vídeo é muito desse, forte. Cara. Não, mas eu acho assim, cara. Eu acho que eu passei por isso na pandemia. E eu acho que a gente... Você talvez não, mas eu e Nardon, acho que a gente é um pouco refém da nossa rotina ali, porque a gente tem os cursos para dar, as imersões, as palestras. No final do dia, a gente tem que estar em movimento para continuar abastecendo a energia da máquina. Essa é a grande realidade. A gente percebeu no passado, a gente deu uma diminuída de palestra, aí o time de venda já, volta a palestrar, marca as paradas. Então... tem um pouco dessa ligação. Mas eu acho, cara, que independente de OPM ou não, e a imersão também é um pouco isso, o cara conseguir tirar 1 semana, 2 semanas, não para férias, mas para uma agenda sem compromisso, né? Você abrir o teu computador, você abrir ali o teu negócio e realmente sentar para produzir sem compromisso, que no final é o que você falou, porra, a gente tá sempre almoçando com um cliente, a gente tá sempre almoçando com uma empresa, a gente tá sempre almoçando com alguém do time. 24 horas. Não, daí volta pra casa, daí inteiro, você quer ficar com teus filhos, você quer ficar com tua esposa, você quer fazer seu esposo. Você não tem tempo pra pensar no seu negócio. Você tá o tempo inteiro ou atendendo alguém, ou falando com alguém querendo falar contigo, e aí você acaba... muitas vezes não sentando e produzindo. 100%. Né? Pra quem lidera um negócio, isso é fundamental. Então eu acho que qualquer pessoa que tá ouvindo a gente, criar dentro da sua realidade ali uma rotina de, cara, 1 semana, 2, 1 mês, pra realmente falar, cara, eu vou organizar minha vida, vou alinhar a minha estratégia com o meu objetivo, vou ver se o que eu tô fazendo tá alinhado. Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Perfeito. Com Harvard, como contexto, que no final acaba sendo um contexto. Se eu Cara, fosse tirar 1 mês pra fazer, mas pode falar, mas é a mesma coisa dos 3, 4 dias que a galera passa aqui no G4. muito parecido. Porque a pessoa vem um dia antes, daí, cara, os 3 dias que tá aqui são intensos. Sim. E a galera vai até 1h30, 2 da manhã, cara, colocando em ordem a casa. Putz, eu vou fazer isso daqui não tá claro. Daí no outro dia já tira dúvida. E assim como lá em Harvard, o próprio programa é pensado pra te ajudar a fazer isso, né? Não é que você tem que tirar da tua cachola. Tá pensado pra você se provocar nesse sentido. Não.
Muito bom. Rafa, acho que chegando no final aqui, qual foi o dia mais triste da tua vida? Cara, boa pergunta. Eu sou um cara que eu me esqueço das coisas ruins, cara. É muito interessante. Mas eu acho que o que me marca mais recentemente é a morte do meu avô. Tem 2 meses e meio que ele morreu. E, cara, o meu avô... Até fico arrepiado. É um pouco do motivo de eu estar aqui. Cara, se lá atrás, quando os meus pais se separaram, minha mãe saiu de casa com a mão na frente e outra atrás. Se ele não tivesse acolhido a gente, se ele não tivesse, cara, aberto as portas da casa dele e sido um pilar na minha educação também, que tem muito dele em mim, puta, sei lá o que eu tava fazendo. Eu tenho vários amigos da mesma galera, da mesma época, vários não, tem 2, cara, que estão presos em Bangu. Alfredo cresceu no Rio de Janeiro também. Não é trivial você crescer numa família de classe média baixa no Rio de Janeiro. Você tem amigo, cara, dealing drugs. Você tem amigo fazendo merda formalmente. Você tem amigo de gangue. Acho que mudou muito, talvez, nos últimos tempos, mas, cara, há 30 anos atrás era esquisito. E, cara, eu tive uma educação militar dentro de casa e eu sempre soube muito bem o que era certo e o que era errado. E apesar de, puta, crescendo, você às vezes dá uma sambada, você nunca tem dúvida de pra onde a vida de fato é. E, cara, tem 2 meses e meio que ele morreu e foi um dia muito triste. Enfim, acho que é isso. Boa. E o dia mais feliz? Nascimento do meu filho, sem dúvida. Assim, isso aí é... Que palavra você... Inquestionável. Oi? Que palavra você... Obstinado. Boa. Muito bom. Quer fazer a finaleira? Como que foi tá lá no... Qual foi o maior perrengue que você passou no montanhismo? Cara, foi... Quando você escala uma montanha, tem um dia que é conhecido como ataque ao cume. Então imagina que você passou todos aqueles dias anteriores progredindo rumo a essa meta. E tem várias técnicas e treinamentos que você faz ao longo desse período para estar na melhor posição que possível em termos de janela de tempo, para não estar numa tempestade ou um tempo muito frio. Você se prepara do ponto de vista de preparar os seus glóbulos vermelhos para estarem produzindo oxigênio o suficiente, captando oxigênio o suficiente, que é o que você chama de aclimatação. E você também se prepara fisicamente para estar testando o seu corpo em diferentes níveis de estresse. Você tem aquela preparação toda, você fica subindo e descendo a montanha, fazendo algumas coisas táticas para se preparar. E quando eu fui para a Concagua é uma montanha muito difícil. É uma montanha muito alta e que fisicamente o dia do cume leva 16 horas para você subir e descer. E tem um incentivo muito perverso no ataque ao cume. Por quê? É uma viagem cara. Você largou ali 10, 20 mil dólares nessa viagem. Você tá ali há 14 dias progredindo contra essa meta. Chuta esse filho da puta que quer voltar quando tá mal. Não quer. Cara, você gastou 100 pau pra estar ali, você passou 14 dias preparando e antecipando aquele momento, você quer ir até a última gota. E aí, cara, no dia do cume da Concagua, a gente começou a expedição, eram 20 pessoas, o líder da expedição tinha definido que só 5 podiam subir, só que outras 3 fizeram um barraco que, não, eu vou subir, eu tô bem, o caralho, esse medidor de oxigênio... Ele definiu pela condição das pessoas. Define quem pode. Várias vezes ao dia você pica o teu dedo e você vê a oxigenação do teu sangue. E se tiver abaixo de um certo nível, é meio matemático que vai dar merda. Só que as pessoas, não, esse medidor tá errado, eu tenho o meu, eu medi lá na barraca e tá acima, vai tomar no cu, assim, o negócio até é tenso. E, cara, Ele acabou abrindo uma exceção ali para um cara. E esse cara chegou no topo do cume e desmaiou. Puta que pariu. E 3 pessoas das 4 que ele tinha permitido desistiram ao longo. Então tinha eu... Ele? Esse cara que desmaiou e mais uma pessoa. E o líder? Eu, mais uma pessoa, o cara que desmaiou e o guia. Então tinham 4 pessoas. Cara... Você descer de uma montanha de 7 mil metros carregando um corpo inanimado... Cara, eu não sei se você já pegou alguém 100% desmaiado. Fica muito pesado. As pessoas não têm noção do que é um corpo sem energia para te ajudar em pequenos movimentos. É muito pesado. E aí, cara, o negócio que era para durar 16 horas durou 26 horas, cara. Porque você não pode... Ou pode, né? Sei lá, mas é uma linha tênue. A questão é que eu e o outro cara estavam muito bem. Eu tava muito bem fisicamente, o outro cara também. Então, cara, a gente decidiu... Chegou lá em cima, ele apagou.
Cara, assim, você tá lá... quando chega lá em cima, você fica uns 15 minutos lá em cima, ou 20 minutos tirando foto, etc. O cara deitou, dormiu e não acordava. Caralho. E aí, cara, você descendo esse negócio, como é que você desce? Você enrola uma corda na cintura da pessoa e você vai. Quando é um período, quando é um lugar mais flat, você vai arrastando ele, arrastando. Assim, a pessoa vai inanimada, arrastando no chão. E quando é um lugar um pouco mais íngreme, você vai descendo ele via corda. Mas não tem nada tipo 90 graus, tá? Eu acho que o máximo é tipo 45. E aí, cara, o negócio que era pra durar 16 horas durou 20 e tantas, 26 ou 24, não lembro o número exato agora. E, cara, e o problema não é nem o tempo, porque tanto eu quanto o outro cara era ultramaratonista, e o guia subia e descia ali quantas vezes ele quisesse. Mas, cara, acabou água, acabou comida, porque você pensa a expedição toda pra durar talvez 20% a mais, não pra durar 50% a mais. E aí, cara, puta, eu senti medo pela minha vida, tá ligado? Mas era quase que um compromisso social que te move de tentar salvar aquele outro ser humano. É um negócio meio esquisito. O cara viveu. Mas desceu de helicóptero, assim, a cagada fantástica. Eu não sei nem... Brasileiro? Não, é russo. Fala com vocês ainda? Cara, não, eu não tenho contato. Inclusive, quando ele desceu, ele foi diagnosticado com edema cerebral, edema pulmonar. Eu não tenho noção nem se o cara sobreviveu, porque eu não conhecia, não tinha contato. Mas, enfim, desceu de helicóptero, todo fudido. Que loucura, cara. Que tenso. Quando é o próximo? Cara, eu quero ir esse ano. Eu quero subir o Illimani, na Bolívia. Quero ir esse ano. Tá se preparando? Tô tentando bater as datas. Pô. Mensagem final aqui pra galera. Cara, eu acho que se você tá ouvindo... A carinha dele pra mim. Se você tá ouvindo esse... Você quer falar mais alguma coisa? Não. Acho que se você tirou aí, pô, 1 hora e meia pra ouvir esse podcast, pô, que se chama Extremos, que tem pessoas de alguma maneira extremas no que fazem na mesa... Sem dúvida, você quer alguma coisa diferente pra tua vida. E eu acho que a gente vive uma era onde as pessoas tentam se enganar e alguns influenciadores tentam também te fazer sentir melhor sobre você, que é te fazer acreditar que sem atitudes extremas você consegue resultados extremos. Isso é mentira. É mentira. Não tem como você conseguir alguma coisa que é fora da média, que é fora da curva, se você não tiver a atitude de uma anomalia. Eu acho que a gente vive um mundo que passa a mão na cabeça de todo mundo, não trabalha duro, não faz assim, cara, cada um tem um conjunto de decisões na sua mão. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu acho que a gente vive uma era que tenta atenuar um pouco da única fórmula que funciona, que é dedicação, que é obstinação frente a um objetivo. Então, cara, acho que a minha mensagem final se você tem alguma coisa que você quer muito tirar da vida, saiba que você vai precisar se dedicar mais que todo mundo em volta de você, senão aquilo não passa de uma fantasia. E acho que tem muita mensagem no mundo hoje que tenta falar diferente, não, equilíbrio aqui, não sei o quê. Cara, isso é mentira. Isso tudo leva a uma mediocridade, é uma coisa mediana. Você vai ser mais um igual a todo mundo. Então, cara, se de alguma maneira você tá ouvindo esse podcast, você ainda achava que você não precisa de uma dedicação extrema pra conseguir alguma coisa que pouca gente tem, cara, você é ingênuo pra caralho. Rafa, se você tivesse superpoder pra acabar com um problema no mundo, qual problema você acabaria? Fome. Acho que nada é mais duro do que ver alguém que não tem o que comer. Boa. Mais alguma coisa, Nardon? Nada mais, Alfredinho. Foi maravilhoso. Foi muito bom, esse podcast. Maravilhoso ter você aqui com a gente. Tamo junto, meus irmãos. Conte com a gente no que você precisar nessa longa jornada da vida. E, cara, faz logo o próximo filho. Não demora muito, não. Temos que esperar o Mr. Alfredo aqui botar alguém no mundo. A gente tá tentando. Boa. Olha só. Então, galera, esse foi mais um episódio dos Extremos, o podcast que convida aqui pessoas, protagonistas, para falar sobre os extremos da sua vida e os bastidores da vida empreendedora. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Não esquece de seguir a gente, vai estar aqui embaixo na tela para você seguir. Não esquece de seguir a gente também na plataforma, deixar o seu comentário, que isso é super importante. E agradecer, né, a Salesforce aí, por ser uma das mantenedoras desse podcast, desse projeto incrível, ajudando a gente com os convidados, né, ajudando a gente a estar entregando esse conteúdo para vocês. Tamo junto, bora vender, a gente se vê aí pra seguir no próximo você. episódio. Para seguir o Rafa. Cara, joga @Avelar nas redes sociais que vocês vão encontrar lá. Muito bom. Boa. Tamo junto. Valeu. Até o Abraço. próximo episódio.